Fala, Nerdmax! Beleza? O tema de hoje vai ser uma comparação entre Goku e Trunks do futuro. Curtiu o tema? Já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para assim que sair um vídeo novo, você ser o primeiro a ficar sabendo. Galera, primeira comparação entre Goku e Trunks do futuro. Ambos são generosos, é isso mesmo que você ouviu. Agora, um exemplo clássico de uma cena de Dragon Ball Z que eu adoro, que eu ri a beça, foi aqui: Goku e Gohan estavam transformados em Super Saiyajin 1, deitados em um lago, esperando pelo torneio de Cell. Kuririn suspeitou que Goku estava muito calmo, pegou uma pedra e falou assim: vou tacar no Goku, ele vai desviar com certeza. Ele tá fazendo um treino mental ali com o Gohan. Pegou a pedra, tacou no Goku e o Goku, sabe? Ele tomou a pedra na cabeça e o Kuririn falou: os caras não estão treinando, como assim? Galera, segunda similaridade entre Goku e Trunks do futuro. Ambos viveram em um mundo cheio de violência. Uma cena, cara, que eu gosto muito de Dragon Ball Z foi a que o Trunks do futuro primeiro apareceu. Que ele apareceu, já cortou o Freeza em 1000 pedaços, matou ele rapidamente, cara. Eu senti que era um personagem muito foda e tal, já tava em Super Saiyajin, na forma de Super Saiyajin. Caramba, que esse cara, mano, que cara pica. Galera, essa é a terceira similaridade entre Goku e Trunks do futuro. Cara, ambos treinaram muito. Tanto Goku quanto o Trunks do futuro. Trunks do futuro para proteger a sua terra dos androides 17 e 18. E Goku porque tinha que se superar a cada momento, a cada saga, a cada cenário de Dragon Ball Z, Dragon Ball e também Dragon Ball Super. Legal? Uma cena que eu gosto muito, cara, foi a cena em que o Goku, ele tava na nave indo para o Namekusei. Ele tava treinando muito pesado e tal, ele aumentou a gravidade num nível muito extremo e quase morreu o cara na nave, cara. Essa cena eu falei: caramba, o cara tá puxando aos limites mesmo, tá se esforçando ao máximo, querendo ser muito mais forte mesmo. Essa cena eu falei: caramba, o cara tem meu respeito mesmo. Galera, bônus de comparação entre Goku e Trunks. O bônus aqui é o seguinte: os dois, tanto Goku quanto Trunks do futuro, precisaram de uma emoção muito forte para que fosse possível se transformarem em Super Saiyajin, beleza? Goku precisou que o Kuririn morresse na frente dele, para daí, cara, a transformação do Goku em Super Saiyajin foi muito legal, né, cara? Ele sabe, com aqueles raios assim, se contorcendo assim, se segurando e tal, depois foi e soltou e tal, ficou com aquele brilho em volta dele assim. A transformação dele foi pica. E o Trunks do futuro teve uma transformação muito legal também. Foi na morte do Gohan do futuro, certo? E ele viu o seu mestre ali, o cara que ele tinha aprendido as lições de vida, sabe? Que tinha cuidado dele desde pequeno, viu o seu mestre morto na frente dele e ativou essa raiva aí por dentro aí. Teve esse gatilho aí pra se transformar em Super Saiyajin. Fala, nerd! Beleza? Gostou desse vídeo? Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações aqui e comenta aqui pra gente quais vídeos vocês querem que a gente faça no futuro. Legal? Beleza! Além disso, assista, clique aqui e tem o link na descrição também. Assista o nosso vídeo: por que Goten e Trunks se transformam em Super Saiyajin tão facilmente. Gostou? No mais, até a próxima!